Quantas vezes você sorriu com medo? Quantas vezes disse, está tudo bem, enquanto algo dentro de você gritava silenciosamente por socorro? A maioria das pessoas acredita que o tempo cura tudo, mas e se o tempo, na verdade, apenas enterra vivo aquilo que nunca teve coragem de olhar? Existe uma criança aí dentro. Ela não foi esquecida, ela foi silenciada. E agora, ela fala através dos seus relacionamentos, dos seus medos, das suas fugas. O que você acredita ser você pode ser apenas o reflexo distorcido de uma ferida que ainda sangra em silêncio. Talvez você não perceba, mas cada escolha que você faz, cada amor que você repele, cada fracasso que se repete, é uma cicatriz tentando contar uma história que você nunca escutou até o fim. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. Mas e se o que persiste estiver comandando sua vida por trás do espelho? Há uma sombra que te acompanha, mesmo quando você finge luz. Ela não grita, ela sussurra. E às vezes esses sussurros moldam destinos inteiros. Não se trata de lembrar o que aconteceu. O trauma real não está no que foi vivido, está no que foi sentido e nunca nomeado. Nas palavras que nunca vieram, nos abraços que faltaram, nas presenças que eram ausências com o rosto. A cura não começa com perdão, começa com o confronto. E talvez, só talvez, você ainda não esteja pronto para olhar o que te olha por dentro desde sempre. Mas e se evitar isso estiver te custando tudo? Existe uma prisão que parece liberdade. Viver tentando provar que superou o que nunca foi resolvido. Crescemos com vozes que não eram nossas, carregando culpas que não nasceram em nós. A pergunta não é por que eu sou assim. A pergunta é, quem me quebrou antes que eu soubesse que era inteiro? E se sua dor mais íntima não for um defeito, mas um mapa? Um código cifrado que aponta o caminho de volta para casa. Para você, algumas verdades não são ditas, elas são sentidas. E quando tocam, não pedem permissão. Este vídeo não traz respostas fáceis. Ele é uma chave, ou um espelho. E talvez, ao olhar para ele, você não veja apenas um conteúdo, veja a si mesmo pela primeira vez. Mas atenção, uma vez que você enxergar, não poderá mais fingir que não viu. Há memórias que não moram no passado, moram no corpo, estão escondidas nos olhos que desviam, nas mãos que tremem sem motivo, na ansiedade que surge quando tudo parece calmo. Feridas da infância não gritam como lembranças, elas sussurram como sensações. Às vezes, a dor não vem daquilo que aconteceu, mas daquilo que deveria ter acontecido e nunca veio. Um colo que nunca chegou, um eu te vejo que nunca foi dito. Um amor que era condicionado, fragmentado, adiado. Carl Jung não falava de trauma como evento. Ele falava de sombra. Aquilo que você precisou esconder para ser aceito. E esconder tanto que acabou esquecendo onde colocou. Você lembra quem você era antes de aprender que sentir era perigoso? Quando foi que você decidiu que precisava ser forte, mesmo quebrado por dentro? A maioria não percebe. O que chamamos de personalidade, muitas vezes, é apenas a estratégia perfeita de sobrevivência de uma criança que aprendeu a se calar, para não perder o pouco de afeto que recebia. Mas o preço disso é alto. Porque quanto mais você se afasta do que sente, mais se perde do que é. E cedo ou tarde, essa desconexão começa a vazar pelos poros, nos relacionamentos que sabotamos, nas metas que evitamos, nas noites em que o sono vira guerra. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna em forma de destino. E talvez seja por isso que você repete ciclos que jura odiar. Como se algo maior que você estivesse no volante da sua própria vida. E está. É a dor que você nunca olhou de frente. É a versão infantil que você abandonou no meio do caminho. Ela ainda espera por você em algum canto do seu mundo interno, segurando uma versão da sua história que você jurou esquecer. Mas esquecer não é apagar. Esquecer é enterrar vivo. E tudo que é enterrado sonha em sair. E se eu dissesse que a cura não está em seguir em frente, mas em voltar, não como vítima, mas como testemunha. Voltar ao momento em que você perdeu a si mesmo para sobreviver. Sentar ao lado daquela criança e dizer o que ninguém disse. Mostrar que agora existe alguém por ela. Esse alguém
é você. A dor da infância não some quando ignoramos. Ela adormece. E adormecida cria monstros, mas ao ser vista, ela se transforma, não em fraqueza, mas em poder. Um poder que não vem da força, vem da integração. Você não precisa consertar seu passado. Ele não está quebrado, ele está incompleto. A cura começa quando você, para de fugir da escuridão e decide acender uma vela dentro dela. Não para iluminar tudo de uma vez, mas para começar a ver. Porque ver, neste nível, já é curar. E quando você olha de verdade, o que te assombrava começa a perder o nome. E o que doía começa a fazer sentido. Sentido não como lógica, mas como propósito. E propósito é a ponte entre o que você foi forçado a ser e o que você nasceu para se tornar. Você já percebeu como algumas dores se repetem com rostos diferentes? Como se a vida, com uma paciência quase cruel, criasse cenários novos apenas para te empurrar de volta à mesma ferida antiga. Isso não é coincidência, é convocação. O inconsciente não quer te punir, ele quer te revelar. Por isso ele te coloca diante dos mesmos padrões até que você aprenda a enxergar o que está por trás do espelho. Porque aquilo que você evita sentir é exatamente o que te aprisiona. E aquilo que você tem coragem de encarar começa a te libertar. Mas libertar dói, porque antes de voar, é preciso voltar onde você foi quebrado. Talvez a pergunta não seja como curar minha infância, mas quem eu preciso ser para tocar essa dor sem me perder nela. O ego grita que é perigoso. A mente racional quer soluções rápidas, como se fosse possível acelerar um processo que é sagrado. Mas o inconsciente não respeita a pressa, ele respeita a presença. E presença é algo raro em quem passou a vida correndo de si mesmo. Carl Jung dizia que a árvore precisa tocar as raízes no inferno para alcançar o céu. E você já teve coragem de descer? Ou ainda vive na superfície, tentando florescer em solo onde nunca fincou verdadeiramente sua alma? Existem lágrimas que você nunca chorou, medos que nunca nomeou, partes suas que ainda estão congeladas no tempo, esperando um resgate que nunca veio. E o mais paradoxal, você é o único que pode salvá-las. Não com força, mas com escuta. Porque a dor não quer ser combatida, ela quer ser compreendida. Há um vazio dentro de você que não foi criado por falta de amor, mas por excesso de silêncio. E nesse silêncio, você construiu muros tão altos que agora mal consegue ouvir a própria voz. Mas e se esse vazio, na verdade, for o espaço onde você se encontra? A cura começa com pequenas rupturas, com o desconforto de sentir o que sempre foi evitado, com o colapso de máscaras que pareciam proteção, mas eram prisões. E quando essas máscaras caem, o que aparece não é fraqueza, é verdade. E a verdade tem um som específico, o som de quem, pela primeira vez, se escuta por inteiro. Não como alguém quebrado, mas como alguém completo em sua imperfeição. Porque curar a infância não é apagar a dor, é transformar o significado dela. E isso exige coragem. A coragem de desobedecer aquilo que um dia te salvou, mas hoje te limita. O passado não pode ser mudado, mas o lugar que ele ocupa dentro de você, pode. E quando essa mudança acontece, tudo ao redor começa a responder diferente. O mundo externo se curva ao mundo interno. O que antes te feriu passa a ser mestre. O que antes te limitava passa a ser ponte. Mas esse processo não vem com garantias, vem com encontros. Encontros com sua sombra, com sua criança, com sua verdade. E principalmente com a escolha de não fugir mais. Porque no final, a única coisa que separa dor de cura é a disposição de sentir o que sempre foi seu. E se parte de você ainda estivesse vivendo no ontem, não como lembrança, mas como prisão. Como um eco que ressoa nas decisões que você não entende, nas reações que parecem exageradas, nos silêncios que gritam quando tudo parece em paz. A criança ferida dentro de você não quer vingança, ela quer reconhecimento. E talvez seja por isso que, inconscientemente, você recria as dores que conhece. Porque a mente, mesmo machucada, prefere o sofrimento familiar à cura desconhecida. Mas existe um ponto em que repetir se torna insuportável. E esse ponto mesmo doloroso é sagrado. É ali que você começa a despertar. Curar-se não é apagar o que viveu,
É reescrever a forma como isso vive dentro de você. O trauma não está nos fatos, está na interpretação. E essa interpretação foi moldada por uma mente infantil tentando sobreviver em um mundo emocionalmente hostil. Mas hoje, você não é mais aquela criança. Hoje você pode voltar lá como adulto. Não para julgar o que sentiu, mas para acolher. Acolher com olhos que enxergam além da dor. Com braços que não exigem explicação. Com presença que não cobra desempenho. Porque a cura real acontece quando o amor encontra o espaço que a dor ocupava. Carl Jung dizia que o ouro está na sombra. E aquilo que mais evitamos é justamente onde mora o nosso maior poder. Mas poucos têm coragem de escavar o próprio abismo. Porque o abismo não é apenas escuro. Ele é íntimo. Ele te mostra tudo que você tentou esquecer. Tudo que ainda pulsa mesmo quando você diz que superou. Mas o que acontece quando você decide descer? E não se perde? Quando você percebe que o abismo, na verdade, é o útero da sua segunda chance. É ali que nasce o novo. Não como alguém que venceu a dor, mas como alguém que a integrou. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa se lembrar de quem você era antes de aprender a se esconder. E essa lembrança não vem pela mente, vem pelo corpo, pelos sonhos, pelas intuições que você insiste em ignorar. Quando você começa a ouvir essas vozes internas, algo se realinha. As peças começam a fazer sentido. E o que antes parecia caos, revela-se como arquitetura emocional. Como se tudo tivesse te trazido até aqui. Até este momento, em que você para de procurar lá fora e começa a voltar para si. Não existe caminho mais corajoso do que o de voltar ao lugar onde você se perdeu e escolher não fugir. Porque nesse retorno não há garantias. Há espelhos, há silêncios, há memórias, mas também há reconexão. Há verdade. Há o começo de uma nova narrativa, onde a dor não é mais o centro, mas a ponte. E atravessá-la é a decisão que muda tudo. Porque quando você atravessa, o passado deixa de ser ferida e passa a ser raiz. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E nesse sussurro há um chamado antigo. Como uma canção esquecida que você não lembra de ter ouvido, mas que sempre soube cantar. A cura das suas feridas de infância não é uma linha de chegada, é um retorno. Um mergulho em direção àquilo que foi esquecido, abandonado, calado. E no fundo desse mergulho, você não encontra respostas. Encontra partes suas esperando por toque, por nome, por existência. O que sangra, na verdade, quer ser visto. E o que foi visto começa a cicatrizar. Você não precisa entender tudo agora. Há feridas que não se curam com lógica, mas com entrega. Há memórias que só se transformam quando são sentidas por inteiro. Isso exige presença, uma presença radical, quase selvagem. Estar com você, sem tentar te consertar. Sentir o que dói, sem pedir que passe logo. Acolher o que treme, o que escapa, o que ainda sangra. Porque é nesse instante silencioso, entre o caos e o acolhimento, que a alma começa a respirar de novo. E respirar é diferente de sobreviver. Respirar é voltar a habitar o próprio corpo. Toda dor tem uma raiz. E toda raiz, um propósito. Suas feridas não te fizeram fraco. Elas te fizeram sensível. E a sensibilidade, nesse mundo anestesiado, é uma forma de revolução. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso. E se hoje você escolhe olhar para dentro, talvez esteja pronto para algo que antes parecia impossível, pertencer a si mesmo. Esse é o verdadeiro lar. Não o lugar onde tudo faz sentido, mas o lugar onde tudo pode ser sentido, sem precisar mais fugir. Lembre-se, as feridas que mais doem são aquelas que também guardam mais luz. Elas não estão aí por acaso. Elas são mapas, convites para uma jornada que só você pode percorrer. E talvez, só talvez, o fato de você estar aqui agora, lendo isso, sentindo isso, seja a prova de que sua cura já começou. Não como milagre, mas como escolha. E toda escolha verdadeira começa no invisível, nesse lugar que pulsa entre uma lágrima contida e um silêncio que finalmente se desfaz. Então, se algo dentro de você foi tocado, não ignore. Deixe-se ser atravessado. E se essa travessia fez sentido, se em algum momento você sentiu como se estivesse ouvindo algo que já morava em você, então compartilhe, curta, comente e inscreva-se.
mas não por hábito, por reconhecimento, por entrega, por sentir que agora existe algo em você que não está mais sozinho.